governo do Paraná afirma que reforma tributária é um avanço para o Brasil. Aluguel de casas compartilhadas está cada vez mais frequente. Mercado do turismo registra um aumento no primeiro semestre de 2023. Essas e outras informações você acompanha agora no Informe Região. Olá, bom dia! Quarta-feira, 12 de julho. Começa agora seu Informe Região. Eu sou a Sinara de Carli e vamos para as notícias de hoje. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior afirmou que a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que unifica os impostos sobre o consumo, foi aprovada em 2 turnos e agora segue para apreciação do Senado. A aprovação da reforma tributária representa um grande avanço para o Brasil. É uma vitória do Brasil, né? Há muito tempo o país já esperava poder avançar nessa questão da modernização tributária do país, né? Outros países do primeiro mundo há décadas já fizeram isso. E o Brasil ainda tem, né, uma legislação extremamente complexa. Isso dificulta o empresário, o comerciante, né, a população, no modo geral, de entender todo essa complexidade tributária que existe no país. Então, houve um avanço gigante, acredito que a votação de ontem também foi muito bom para o país, né? Você não teve diferenças regionais, isso mostrou uma maturidade do Congresso, dos deputados, né, dos governadores, né, em conseguir achar pontos de equilíbrio entre todas as regiões do país. E, acima de tudo, é uma vitória da sociedade, né, que vai ter aí um sistema mais moderno, que vai facilitar ter mais transparência, uma melhor fiscalização e automaticamente fazer com que o país possa se modernizar e fazer com que todo o setor produtivo que gera emprego tenha a sua vida tributária muito mais facilitada. Então, acho que é um ganho importante o que aconteceu no dia de ontem no país. O aluguel de casas compartilhadas está cada vez mais frequente. A moradia compartilhada mudou a forma como as pessoas vivem e se relacionam nas maiores cidades do mundo. Esse conceito inovador revolucionou o mercado imobiliário. A Deise é proprietária de um apartamento em Curitiba e decidiu alugar o quarto de hóspedes dela para outras pessoas. A ideia começou há 10 anos em uma viagem para os Estados Unidos. Me hospedei na casa de uma americana e eu não me senti tão acolhida lá como eu imaginei que seria a minha experiência de intercâmbio. Então eu quis proporcionar o acolhimento que eu não tive para outras pessoas. Eu me cadastrei numa plataforma aqui no Brasil que recebe intercambistas. Aí eu comecei recebendo uma italiana que ficou aqui comigo. Depois eu me cadastrei numa outra plataforma em que a gente, empresta o sofá para outras pessoas e gratuitamente, né? E depois criaram essa plataforma que eu uso hoje, que é uma plataforma que remunera quem oferece o seu espaço para outras pessoas se hospedarem. O apartamento já foi dividido com mais de 100 pessoas ao longo de 8 anos. Ela conta que a experiência desde então tem sido boa. Pessoalmente foi algo que me trouxe muito crescimento, porque me trouxe flexibilidade, né? Porque como eu moro sozinha há muitos anos, ter uma pessoa aqui na minha casa compartilhando o espaço comigo me faz perder um pouco as manias de uma pessoa que mora sozinha, de querer tudo do seu jeitinho, as coisas exatamente nos mesmos lugares, e eu perceber que às vezes uma coisa que não está no lugar que eu acho que é o certo, também está tudo ok, né? De 2021 a 2022, o número de anúncios de apartamentos para aluguéis de curta temporada aumentou 300% em Curitiba. Mas na medida em que esses anúncios cresceram, aumentaram também as reclamações entre hóspedes e condomínios. O consultor jurídico do Sindicato da Habitação e Condomínios do Paraná conta quais são os principais problemas que os síndicos enfrentam quando os prédios fornecem esse tipo de serviço.
As maiores reclamações é quanto à questão de barulho, né, porque muitas vezes esses hóspedes, né, esses visitantes, eles não têm a responsabilidade ali de cumprir o regimento interno, porque eles ficam por pouco espaço de tempo, então eles muitas vezes ignoram as regras do condomínio e acabam sim causando mais barulho, causa sim alguns transtornos em relação ao uso de área comum, que muitas vezes também não é respeitado, o uso de piscinas, academias, então isso é o que traz mais transtorno. Mas a reclamação maior é quanto à questão da segurança, porque muitas vezes os condôminos que ali residem, as pessoas que estão no dia a dia, eles se sentem inseguros em cada dia ver uma pessoa diferente ali naquelas unidades. Em alguns prédios, o aluguel por curta temporada acaba não sendo bem visto, mas para que a convivência seja harmônica, é preciso que os hóspedes respeitem normas e que os condomínios se adaptem à nova realidade. Nós não podemos simplesmente estabelecer que os condomínios devem proibir esse tipo de locação, até porque é uma modalidade que hoje tem trazido retorno para os moradores, para os condôminos que optam para esse tipo de locação. Então nós sempre pedimos para que o síndico, os conselheiros, os moradores analisem ali se de fato o condomínio ele está preparado para receber esse tipo de locação. Se estiver, faça a sua regulamentação. Se não, aí sim altera seus instrumentos e faça a proibição. Para a Daisy, mesmo com a plataforma viabilizando a oportunidade de escolher ou não o hóspede para o período no imóvel dela, todo cuidado é necessário para evitar problemas. Sempre checo as referências da pessoa, as avaliações de outras hospedagens que ela teve, né, para eu me sentir mais tranquila, assim. No começo até eu nem recebia hóspede que era a primeira vez no Airbnb. Hoje eu recebo. Faço algumas perguntas, pergunto o propósito da viagem, vejo como é que a pessoa responde, né? E aí eu sinto confiança e até hoje deu tudo certo. Mais de 100 hóspedes, nunca tive problema. Um estudo da Universidade Federal do Paraná mostrou que mulheres grávidas diagnosticadas com dengue têm um risco 5 vezes maior de desenvolver de forma grave a doença do que as não grávidas. A Ana Paula está grávida de 9 meses e vem até esta unidade de saúde em Curitiba toda semana para os exames de rotina. E ela conta que cuida bastante da gravidez. Eu venho aqui desde o começo, da gravidez, faço meu pré-natal todo aqui, sou bem atendida e tudo mais. E agora já estou nos finalmente e ainda continuo vindo aqui. Só que mais do que se preparar para o parto, a preocupação com a saúde inclui o medo de contrair doenças que podem ser arriscadas para a gestação, como a dengue. A gente tenta sempre cobrir bem o corpo, proteger bem a barriga. É bonito a gente andar com a barriga bem exposta, assim, mas a gente tem que proteger a barriga, assim, com uma roupinha melhor. E os cuidados sempre que a gente já conhece, não acumulando água e tal, tirando o lixo dentro de casa. Agora eu coloquei as telinhas lá no meu apartamento, na janela. Os cuidados de sempre. Um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que mulheres grávidas têm cerca de 5 vezes mais risco de desenvolver dengue do tipo grave. E para preservar a saúde de mãe e filho, os cuidados devem ir muito além do pré-natal. O sangue da gestante acaba sendo mais hemodiluído. Por conta dessa hemodiluição, alguns quadros, como sangramentos, acabam sendo mais comuns, mais frequentes e mais preocupantes em uma gestante. Tá? Então, além do fato de ela já ter um sistema imunológico um pouquinho mais abalado pela própria gestação. Então, dessa forma, essas gestantes podem sim ter acometimentos mais graves no caso de dengue, tanto a dengue simples quanto a dengue hemorrágica. Na gestação, fatores externos, como um simples mosquito, podem causar muitos problemas. A dengue simples, ela pode resultar numa mortalidade neonatal ou óbito fetal de até 2 a 3 vezes maior que a população em geral. E no caso de dengue hemorrágica, pode aumentar em até 5 ou 6 vezes tanto a mortalidade neonatal quanto o óbito fetal. Então, os números são bem até alarmantes. Por isso, a preocupação geral com relação à dengue. Para as mães, a expectativa do parto se junta com o zelo pelos filhos que vão nascer. E o cuidado já começa antes do nascimento. Evitar viagem para local endêmico, primeiro ponto e ponto-chave. Da mesma forma, em local não endêmico, de preferência, o mínimo de exposição de pele, exposição corporal possível, então com roupas compridas, o uso de repelente, as próprias telas, de maneira geral, acabam sendo as principais orientações realmente. O setor de turismo no Brasil apresentou um crescimento significativo no faturamento no primeiro trimestre deste ano,
De acordo com dados do IBGE, o aumento foi de 25,4% em comparação ao ano anterior. O turismo nacional apresentou um crescimento considerável nos últimos meses. Segundo a FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado, só no primeiro semestre deste ano, o setor registrou um aumento de mais de 25% no faturamento e um ganho de 8,2 bilhões em um período de um ano. Acompanhando a tendência do setor, as empresas de turismo têm constatado um aumento da procura por destinos nacionais. Opções como resorts e hotéis fazendas próximos dos locais de origem dos turistas. Olha, na minha opinião, é a alta do dólar, né, e o preço elevado das passagens. Claro que estamos ainda falando do primeiro semestre desse ano e no momento mudou um pouco talvez o cenário porque o dólar baixou um pouco, então, mas ainda é muito cedo para dizer como que o mercado do turismo nacional vai se comportar no segundo semestre desse ano, né? A dona Yara Almeida é professora aposentada e já fez diversas viagens, tanto nacionais quanto internacionais. Quando a gente volta de uma, já está mais ou menos esquematizando a próxima. 64 países eu já fui. A gente, além do passeio, a gastronomia, a cultura, o que tem de interessante ali naquele país, naquela cidade, naquele local, a gente explora essa parte. Um estudo registrou uma grande população de mamíferos na região da Serra do Mar, em São José dos Pinhais. A área é da Copel e serve exclusivamente para a conservação da Mata Atlântica. Veados, jaguatiricas, tatus, antas, cachorro do mato, entre outros animais, foram monitorados. Pumas, veados, jaguatiricas, tatu, irará, mão pelada, antas, cachorro do mato e queixadas. Espécies ameaçadas de extinção da fauna brasileira. Biodiversidade registrada em mais de 10 mil hectares da Copel, nos municípios de São José dos Pinhais, Guaratuba, Piraquara e Morretes, destinados à conservação da Mata Atlântica na Serra do Mar Paranaense. Área que faz parte do maior contínuo preservado desse bioma. Esse projeto ele é uma iniciativa do Instituto Cananeia, que é o IPEC, e o Instituto Manacá. Então, eles propuseram essa rede de monitoramento desse maior remanescente da Mata Atlântica, que envolve basicamente aqui o estado do Paraná e São Paulo, com diversas instituições, diversas empresas e colaboradores de pessoas físicas também. E a Copel entrou nessa iniciativa como uma parceira, disponibilizando as suas áreas para o monitoramento da fauna. Então a gente está colocando as nossas áreas à disposição do monitoramento desse projeto. O monitoramento é realizado por meio da instalação de câmeras chamadas de armadilhas fotográficas. 9 equipamentos são colocados nos locais monitorados. Eles ficam por aproximadamente 2 meses. Eles possuem sensores que captam os movimentos dos animais e registram as imagens por 15 segundos. Essa câmera, esse é o modelo de câmera que a gente usa nas nossas áreas, ela tem essa cinta para que a gente faça a fixação dela geralmente em árvores, né? Então a gente escolhe um ponto que seja localizado numa altura mediana para um animal de grande porte, que é o nosso objetivo de estudo. E ela tem os sensores infravermelhos, então ela é acionada quando tem algum movimento na frente dela. Os registros realizados no ano passado agora devem ser analisados pelos pesquisadores. Mas já é possível tirar algumas conclusões iniciais. A presença de grandes mamíferos em áreas como essas mostra pra gente que o ecossistema está num estado bom, né? Porque os grandes mamíferos eles são indicadores de qualidade daquele ambiente. Quando eles não estão presentes, a gente tem uma ideia de que o ambiente está defasado em algum ponto ou foi fragmentado demais, explorado demais. Então a presença de grandes mamíferos é bacana porque mostra pra gente que a área realmente está conservada. Então a gente pode subentender que abaixo desse topo de cadeia, né, que são os grandes mamíferos na essência, eu tenho uma base bem feita, assim, uma conservação ecológica acontecendo. O monitoramento prossegue e as novas imagens só devem ser estudadas no ano que vem. Informações valiosas que ajudam a preservar o presente e projetar um futuro que auxilie na preservação dessas espécies.
Os próximos passos vão ser continuar acompanhando e aí sim com mais informações, né, com uma sequência de mais anos de monitoramento, de mais meses de monitoramento, a gente vai conseguir saber se as nossas ações de conservação estão sendo suficientes para manter as populações ali, ou o que a gente pode fazer para melhorar, né, para conservar melhor as nossas áreas, por exemplo, vigiar melhor, proteger melhor para evitar a pressão de caça, que a gente também observa em algumas localidades. Então, as próximas informações, os próximos anos de monitoramento vão fornecendo essas informações para a gente, né? Vamos para a cotação agropecuária. A saca de 60 quilos da soja está R$ 128,50. A saca do milho está R$ 48. A saca do trigo está R$ 66. Já o boi em pé, a arroba está R$ 240. A vaca em pé padrão corte, a arroba está R$ 215. E o quilo suíno tipo carne não integrado está R$ 5,50. Veja a seguir. Secretaria de Cultura faz Dia D para facilitar a adesão de municípios à Lei Paulo Gustavo.